tudo bem com vocês? Pois é, sol. Depois de 3 tempestades violentas, né? A última foi a Franklin, foram sucessivas. Nós agora estamos com dias lindos. Ontem abriu uma tarde maravilhosa, um colorido incrível. As restrições daqui acabaram, as pessoas estão nas ruas, os bares, lanchonetes, pubs, canais com barco de turismo, etc. cheios. Pessoas coloridas, bonitas, e tudo isso contrastando com um conflito aqui ao lado. E grave. O mundo já deu mais uma volta. Então, a partir dessa história que está acontecendo agora na Ucrânia, tudo mudou de novo. A geopolítica já mudou. E nada para melhor. Nunca é para melhor. Nós temos amigos dos dois lados. E é uma situação, eu não vou comentar muito aqui no canal, porque tem uma infinidade de pessoas comentando, especialistas pra caramba, né? Mas uma coisa é certa, como eu falei no vídeo passado, a mídia mente como uma demente, porque está insuportável a mentira. Todo o jornalismo tradicional, corporativo, do mundo está comprado. E mente, fabrica notícias falsas o tempo todo. Isso acontece dos dois lados. Mas do lado de cá está demais. Fotografias da Segunda Guerra Mundial foram colocadas, de tanques infláveis, nem o uniforme corresponde ao uniforme atual. Jogos de videogames, foram capturadas imagens de jogos de videogame para ser colocado como aviões sendo abatidos. Cenas nitidamente fabricadas, teatrais. Tá horrível, o negócio está muito barra pesada. Mas foram cutucar o urso com vara curta, aliás, sem vara nenhuma. E todo isso, como eu falei no vídeo passado, é obra de provocação dos Estados Unidos com a Inglaterra, com os grandes interesses financeiros corporativos do mundo. Fabricantes de armamento, sistema bancário, porque o Putin é uma pedra no sapato dos globalistas, né? E quem decide essas situações todas não são presidentes, eles não mandam nada. O Zelensky é um palhaço, na verdade. Foi eleito lá com um mandato tampão, foi tirado de uma forma, uma revolução colorida, né? Pois é. Como eu disse, eu não vou entrar muito no assunto, mas nós vamos tocar num assunto que é pertinente sempre. Toda essa história que nós temos conversado sobre uma interferência de extraterrestres, interdimensionais, arcontes, seja lá o nome que queiram dar, é que provoca tudo isso. Não existe um minuto de paz nesse planeta. Nós já conversamos, quem acompanha os vídeos sabe que eu falo isso o tempo todo. Sempre fomos um planeta guerreiro. E o predador, ele sempre procura a presa mais fraca. Isso é assim o tempo todo. Não tem conversinha. Nós não estamos vivendo numa escola de carmelitas, né? Eu sempre repito essa frase: ou você conquista ou serás conquistado. Ou dominas ou serás dominado. Ou então crie boa defesa, ou faça alianças, coisa que eles não fizeram. Há um interesse do lado ocidental de que a Rússia seja destruída, o Putin retirado. Eles têm uma pedra no sapato, o cara corre por fora, assim como correu o outro, lá o Trump, que ninguém gosta, mas no governo dele nunca houve guerra. Ele fechou acordos com a Coreia, fechou acordos com o Putin, fechou acordos com os árabes, que provocou o acordo de Abraão, etc. O outro foi vice do Obama, que não vale nada, durante 8 anos, e foram 8 guerras. Matou milhões de pessoas, destruiu 8 países. 8, aqui, 8. 8 países. Isso é histórico. Só não vê o bobalhão que fica acompanhando Rede Globo, CNN, essas porcarias dessa mídia corporativa. Eu estou chateado, eu não estou muito feliz, evidente. Ninguém pode estar feliz agora. E vamos começar a falar sobre Hipátia. A história da Hipátia, ela vem refletir, aconteceu há 2.000 anos atrás, e nós estamos pagando por isso até hoje. Não tem como falar no progresso do mundo ocidental, no sai do sol. Você não fica um reflexo, está entrando pela janela, está lindo demais. Esse é o lado bom, né? A gente poder olhar e ainda ver a natureza, os passarinhos estão vindo aqui comer as comidas que nós colocamos na varanda. A minha arara de madeira está ali pendurada, mas ela vai voltar para a varanda, que o vento estava muito forte e poderia derrubar. Mas a temperatura está agradável, o inverno está acabando, as flores já estão surgindo nos jardins. Aqui é muito rápida a mudança, né? A primavera já está batendo na porta com as flores já
brotando e tudo isso contrastando com uma civilização que se traiu, deixou se trair. Até já. Pois é, antes de nós entrarmos no assunto, eu queria agradecer a todos vocês o carinho. Muita gente entrou em contato pelo WhatsApp, aqui mesmo pelo YouTube, perguntando, se preocupando com nós, a Helena, com a nossa família. Não, nós estamos bem, muito seguro. A Holanda, geograficamente, ela está muito distante dessa zona de conflito. Nós estamos a 1.860 quilômetros de Kiev. É mais ou menos a distância do Rio de Janeiro a um pouco mais longe que Salvador. Isso é uma coisa boa. A coisa ruim é que a Holanda tem uma base da OTAN aqui dentro, numa cidade, eu não lembro agora o nome, com mísseis nucleares. Isso nos transforma em alvo, no caso de uma retaliação. Isso é a coisa ruim. E a coisa boa é que se acontecer uma retaliação, a Holanda não tem nenhum, é plana, completamente plana, não tem um montinho, nós vamos todos, em questão de segundos, virar elétrons e sairemos pelos cosmos. Pois é. Caramba, não é mole não, né? Mas é isso aí, eu agradeço o carinho, nós ganhamos mais 100 inscritos, estamos com 24.100. Eu sei que agora no Brasil é carnaval aqui também. Como liberaram agora geral, ontem a cidade estava em festa. Aliás, as pessoas estão muito reprimidas em todo lugar do mundo. Em todo lugar do mundo. As máscaras aqui só são necessárias dentro de aviões, nos trens e no metrô, para a minha desgraça. Porque eu não as suporto, eu acho que ninguém suporta. Eu puxo sempre para baixo do nariz. Porque nós passamos incólumes, né? Toda a família pegou essa pereba, menos eu e a Magdalena. Pegamos a gripe normal, que a gente sempre pega todo ano, fica enchendo o saco. Nós somos velhinhos, né? Pois bem, então nós vamos começar a falar sobre Hipátia. Eu separei aqui, fiz um texto que eu tirei de vários livros que eu tenho sobre o assunto. E nós vamos, eu condensei, né, a morte de Hipátia, que ela era uma das grandes mestras, administradora, por assim dizer, da Biblioteca de Alexandria, que fica no Egito. Né? Foi num dia, a coisa começa num dia de primavera do ano de 415 da Era Comum. Isso quer dizer, no ano 415, que o cristianismo já era a religião oficial do Império Romano. Eles fizeram uma jogada política maravilhosa e transformaram o cristianismo na religião oficial do Império. Com isso, eles conseguiram agregar uma multidão incrível de seguidores e, claro, mantendo vários rituais pagãos, etc., etc., sempre sincretizando esses rituais todos. Mas a história é bem triste. Ela começou num dia de primavera do ano de 415. Então, como uma nova pagã emergiu da sala de conferências anexa à grande biblioteca da Alexandria e chamou sua carruagem. Ela, pretendendo, queria ir embora para casa. Embora houvesse muitas mulheres pagãs educadas de alta posição social e boa educação em Alexandria, Alexandria é um centro de estudos. Isso naquela época, Hipátia, como era chamada, era uma das poucas que possuía e dirigia sua própria carruagem. Ela já era fora do tempo naquela época. Era uma visão familiar para a população local, ela frequentemente parar seus cavalos e descer na rua para conversar amigavelmente com a população local, ou para debater questões de filosofia com quem quisesse ouvi-la. Né? A sua franqueza, aliada ao seu jeito gentil e elegante, granjeou-lhe a admiração e o carinho dos habitantes da cidade. Hipátia também era ativa e na sua capacidade de discutir assuntos oficiais e assuntos cívicos, que normalmente era dominado pelos homens. Tal era o seu controle e facilidade de maneiras, ele tinha um controle, uma facilidade tão grande com isso, que era por causa do seu refinamento, da sua maneira de pensar, da sua educação. E ela não raramente aparecia em público na presença dos magistrados, sem nunca perderem ela nunca perdia uma assembleia dos homens, naquele comportamento modesto. E ela se tornou notável por causa disso, ganhou respeito e uma admiração universal. O nome dela era bem conhecido. A beleza de Hipátia, a beleza física, era lendária, e igualada apenas, dizia-se, por sua inteligência. Ela era alta, confiante, e sempre comandando sua carruagem com desenvoltura, vestida com uma longa túnica
e o lenço característico dessa classe docente, como ela era uma professora. Então ela deve ter sido uma figura muito marcante nas ruas. Naquela cidade, que era uma das principais cidades do mundo, então, na época, pertencia ao Império Romano. Nenhuma imagem realista dela sobreviveu. Mas naquele dia de março, no ano de 415, quando Hipátia entrou numa praça pública perto da igreja de Cesariana, onde ela sabia que os cristãos convertidos se reuniam, ela encontrou seu caminho bloqueado por uma multidão ameaçadora. À frente do grupo estava um homem de aparência rude chamado Pedro, não é Pedro o apóstolo, mas também era rude, era um grosso. Esse era chamado de Pedro o Leitor. Ele despertou os reunidos para se aproximarem de Hipátia e impedir seu caminho. Ora, esse Pedro era um crente perfeito, em todos os aspectos. Um zeloso convertido. Ele admirava Cirilo, o bispo cristão de Alexandria, já tinha um bispo cristão, que ele já recentemente tinha entrado numa briga com o prefeito local e que processou um dos protegidos de Cirilo por atacar abertamente as doutrinas pagãs. Como sempre, a igreja é intolerante com o que não é da fé dela. A Hipátia ficou do lado do prefeito e o homem foi severamente admoestado. Cirilo afiou as suas garras para pegar Hipátia. Embora ela não pudesse dar ao luxo de ficar mal aos olhos do público, ele não podia ficar mal perante o público agindo abertamente contra ela. Muito depois do dia fatídico, muitos habitantes da cidade se perguntavam se Pedro o Leitor não havia sido enviado para vingar seu mestre, né? Ou talvez tivesse agido de forma independente, não sabemos, esperando ganhar aprovação, puxa-saco, né? Um baba-ovo. A opinião pública considerou que Cirilo, que estava registrado, a opinião pública considerou que Cirilo tinha sido marcado por ter chamado Hipátia de feiticeira e que foi cúmplice do ataque. Bastava chamar de feiticeira. Isso depois durou mais 1500 anos. Pedro então exortou a multidão a jogar ladrilhos em Hipátia e puxá-la da carruagem. Suas vestes compridas e o cachecol provaram ser uma vantagem para a multidão, composta principalmente de trabalhadores rudes. A turba, né, quando você insufla. Eles rapidamente dominaram, puxando com força suas roupas largas por todos os lados. Puxada para o chão, ela lutou em vão para se libertar e correr. A massa de mãos a agarraram e começaram a tirar suas vestes. Eu vou parar aqui, porque a descrição é terrorífica. Já estamos com bastante imagens ruins, mas quem tiver interesse, procure sobre o que aconteceu. Né? Ela foi morta de uma forma extremamente violenta. Hipátia era filha do matemático Teon de Alexandria, o último conhecido na tradição milenar das escolas de mistérios, as universidades espirituais da antiguidade. O ano e o mês da sua morte são conhecidos. O ano do seu nascimento é mais ou menos 370. Isso é geralmente aceito pelos historiadores. Assim, ela teria cerca de 45 anos quando foi assassinada. Os historiadores há muito consideram sua morte como um evento que definiu o fim da civilização clássica na Europa mediterrânea. Era um centro de sabedoria, toda aquela região. Sinalizou o fim do paganismo e o alvorecer da Idade das Trevas. Pois é. Paganismo é o termo genérico para a religião panteísta do mundo clássico ocidental. Ele merece capitalização tanto quanto o cristianismo. Condenaram o paganismo, mas o cristianismo se revelou algo muito pior. Muito pior. Não tem conversinha, é muito pior, é só ler história. Não vem bater boca aqui, às vezes me manda um recado para falar sobre igreja. Eu não estou afim de conversar sobre igreja ou sobre religião. Cada um que tem a sua, que seja feliz com ela. Mas vai ler história que vocês vão ver o que aconteceu. Hoje eles tiram de bonzinhos. A igreja católica está lá, o Papa enfiado no Vaticano, cadê que ele aparece para falar alguma coisa? Esse Bergoglio, o Padre Vermelho, malandrão, cadê? Só tem falado merda. Mas até um era diretor do Museu de Alexandria, um lugar dedicado às musas, às filhas da antiga deusa da memória, que se chamava Mnemosine. De memória, né? Cada uma das musas incorporou uma arte sagrada como astronomia, poesia lírica e história. As 9 filhas da memória apresentaram um modelo para o currículo da história da Escola de Mistérios. Tinha um currículo para você preencher. Os museus de hoje, por exemplo,
eu tenho visto isso, que eu conheço museus pelo mundo inteiro, são meros repositórios de relíquias do passado. Isso eu já comentei. Você olha uma peça no museu, a descrição que vem embaixo é ridícula. Estátua representando uma deusa qualquer, ou eles não sabem, estátua achada num período tal que eles chutam, mas não entram em detalhes, não. Se você quiser entrar em detalhes, você tem que ir lá fazer um estudo mais profundo. Isso só é permitido para quem tem uma formação acadêmica, de historiador, etc., arqueólogo, que vai ter que fazer a pesquisa e se manter dentro do figurino estabelecido pela academia. Poucos, como Zecharia Sitchin, saíram fora dessa história, e vários outros autores que nós já conhecemos aí. Mas dentro da estrutura acadêmica fica igual a imprensa, a mídia internacional. Eles são pagos. Eles não querem acabar com o seu emprego, não querem acabar com a sua posição dentro da sociedade, mesmo que ela esteja afundando. Então vamos lá. O Museu de Alexandrino, o Museu Alexandrino, que existia junto com a biblioteca, foi cenário para uma ampla gama de tradições vivas. Era verdadeiramente um centro de educação superior. O campus se estendia ao longo do porto em forma de ferradura, dominado pelo seu farol, o famoso farol de 400 pés de altura, multiplica por 3, 120 metros, que figurava entre as 7 maravilhas do mundo. Incluía muitas academias independentes dedicadas a assuntos tão diversos como geometria, a geometria sagrada, a dança sagrada, guildas de treinamento que produziam um fluxo constante de elementos graduados em áreas como escultura, botânica, navegação, herbologia, engenharia e medicina. Tudo isso estava ali em Alexandria. As assembleias e as guildas associadas à Biblioteca Real tinham suas próprias bibliotecas e faculdades de ensino. No ano 400, quando tinha cerca de 30 anos, Hipátia assumiu a cadeira de matemática na escola universitária. Era uma posição assalariada, equivalente a uma cátedra em uma universidade moderna. Então a filha de Theon era conhecida pelo seu domínio da filosofia platônica e sua habilidade em teurgia, que significa trabalho de Deus. Uma forma de invocação mágica que pode ser comparada à imaginação ativa junguiana, de Carl Jung, ou mais apropriadamente, práticas avançadas na visualização do Tantra. Ali se discutia tudo. Tudo isso aprimorado ao máximo pelo treinamento na matemática pura. E quando se tratava de debater ideias sobre o divino, Hipátia eclipsou em argumentos todos os seus proponentes das doutrinas cristãs no norte do Egito. Até porque eles não admitiam discutir nada. Eles não se interessavam em matemática e astronomia. O mundo mergulhou em 1500 anos de trevas. A Idade Média, quando tudo acabou. Eu só vi o que foi Roma e no que se transformou Roma. O Egito, no que se transformou o Egito. Vê hoje quem vai para o Egito, vai ver lá. Parece uma gigantesca favela, a cidade do Cairo, dominada pela religião islâmica. Pois é. Ela foi então... Ela conhecia aquilo que os deuses conheciam, mas ela era também profundamente versada em geometria, física e astronomia. O aprendizado antigo era multidisciplinar e eclético, contrastando fortemente com a estreita especialização do ensino superior e das ciências do nosso tempo hoje. Né? Você só aprende aquilo. Você não é abrangente. No meu tempo de escola, a gente aprendia tudo. Geografia, história, física, filosofia. Eu tinha aula de filosofia, francês, inglês. Cadê? Como é que está a educação no Brasil hoje? Eu sabia, quando era do Lemos Cunha, a história do Alto e Baixo Egito, a história de Akhenaton, eu aprendi no ginásio do Lemos Cunha, na Ilha do Governador. Eu amava meu professor de história. Não tem mais. É um projeto, a deseducação. Pois é. A palavra filosofia significa amor, filo, da sabedoria, Sofia. Amor da sabedoria. Sofia é um nome lindo. E para os gnósticos, Sofia era uma divindade reverenciada, a deusa cuja história eles contavam em sua cosmologia sagrada. Para pessoas de seu tempo e ambiente, Hipátia teria sido a sabedoria encarnada além da sua função religiosa. Os mistérios forneciam a estrutura para a educação em linhas interdisciplinares. Os gnosticoi, né, eram polimatas, eram sábios, escritores prolíficos. E por volta do ano 600, no tempo de Hipátia, um período de 1000 anos, 600 antes e até Hipátia,
Eles produziram os incontáveis milhares de pergaminhos armazenados na Biblioteca Real de Alexandria e outras bibliotecas anexadas aos centros de mistério ao redor da bacia do Mediterrâneo. Hipátia era conhecida por ter escrito um tratado de aritmética e comentários sobre o cânon astronômico de Ptolomeu e as seções cônicas de Apolônio de Perga. Nenhum dos seus escritos sobreviveu, mas 8 fontes antigas descrevem seu assassinato e suas realizações, e esse último nem sempre de forma provadora. Cirilo, a quem a opinião popular implicou em seu assassinato, tornou-se um importante teólogo. Uau, esse é o mundo. Nunca mudou. Pois é. Pois bem, o Cirilo, que a terra lhe seja pesada, ele foi conhecido por formular a doutrina da Santíssima Trindade. Mais tarde ele foi canonizado e virou São Cirilo. Foi canonizado pela Igreja Católica Romana, junto com outros ideólogos cristãos primitivos, chamados então de padres da Igreja. Os homens cujas polêmicas teológicas e históricas da única e verdadeira fé celebraram seu triunfo sobre hereges, como Hipátia, e como milhares de outras mulheres. As realizações de Hipátia não se limitaram à teologia e à didática, ela também estava envolvida em ciências aplicadas e relacionadas à geografia e astronomia. Ela trabalhando como cientista, ela trabalhou com um cientista chamado Grego Sinésio, que se orgulhava de ser chamado seu aluno. Ela inventou um protótipo do astrolábio, que é um instrumento usado para navegação, se mostraria essencial na navegação dos oceanos pelo mundo afora. O local de nascimento de Hipátia não se tem ainda uma certeza histórica, né? Mas teria sido em Alexandria mesmo. Ela era filha desse grande matemático. Então, pelos próximos 1000 anos, até a chegada do Islã no Egito, a gente podia olhar para o Mediterrâneo e para um mundo mais amplo. Quando a gente olhasse para o Mediterrâneo, para essa área do Mediterrâneo, nós víamos um mundo mais amplo, né? O título de Alexandria completo da cidade era Alexandria pelo Egito, não no Egito. Ela foi fundada como um entreposto de comércio, né, por onde passava toda a riqueza do Egito, e dentro de 2 séculos ela se tornaria então a encruzilhada do mundo, o Eldorado da agricultura e da cultura helenística, cultura grega. No século I d.C., os mercadores alexandrinos navegavam para o sul da Índia, nos eventos das monções, quando tinha os ventos das monções, ligando-se ao comércio com o rio Ganges, Vietnã, onde é o Vietnã, onde é a China. Eles eram os precursores de Alexandre o Grande. Então eles trocavam figurinha, não existia aquela coisa fechada que tinha ali. Vocês ficam imaginando que às vezes a coisa só funciona. O mundo era muito amplo na época, era muito bem conhecido. Depois é que se apagou tudo. Até Cabral descobriu o Brasil depois. Ele já sabia para onde estava vindo, isso é história para boi dormir. Já existiam mapas antigos mostrando o Brasil, a América do Sul. Aquilo tudo foi recolhido por Roma. Escondido pelo poder, por essa demente, essa coisa de poder. Nós estamos vendo agora. Eu estou um pouco irritado hoje. Muito. E eu tenho que me controlar, porque senão meu coração não aguenta quando eu vejo um conflito desses acontecer. Em outros lugares do mundo está acontecendo agora. Todo dia tem um bombardeio em Damasco. Israel está bombardeando lá todo dia. Tem uma base americana, tem uma parte que é controlada pelos russos, uma parte pelos americanos. Tem Iêmen, Somália, Irã agora com bomba atômica. Afeganistão foi aquela loucura. 20 anos os caras ficaram lá dentro tentando destruir uma cultura deles. Eles são assim, há milhares de anos. Aliás, o Afeganistão sempre foi conhecido como destruidor de impérios. Desde Alexandre o Grande. Tem que ler. Se não lê, a maior parte das pessoas no mundo hoje não lê nada. Só lê o que está na internet, pouquinho ali, um blogzinho, coisinha curta, um short, não lê nada. Eu comentei num vídeo aqui que no primeiro ano da pandemia, a Holanda vendeu 40 milhões de livros e ela só tem 17 milhões de habitantes. Agora, no ano passado foram 42, aumentou. As pessoas ficam em casa, o holandês lê muito. E se não lê, não vai saber. Não vai saber nada. E o que eles querem, o que o poder quer, é que você não leia, que você não se instrua. Hoje os livros são eletrônicos. Quando houver um fleck de uma bomba
eletromagnética apaga a memória de todos os computadores ao mesmo tempo. Em questão de segundos, toda a história vai para o buraco. Não tem mais biblioteca, não tem mais livro, as livrarias estão fechando no mundo inteiro. Eu vi isso, eu estou vendo isso. Pois é. Então vamos lá, vamos continuar. Então, só para terminar, né, porque a história da Hipátia é longa, quem quiser assistir o filme acho que tem na Netflix, eu não assisti porque eu fico nervoso, então eu prefiro não ficar no livro. A vida de Hipátia na cidade natal dela na época era o maior centro cosmopolita da antiguidade, era a capital do mundo ocidental ali, né? A Europa ainda estava bem mergulhada na barbárie. Aqui na Holanda deviam ser tendas de chapé de pedra onde o pessoal dormia. Então era tudo essa cidade, mas simplesmente era a grande cidade à beira de um império que estava colapsando. O Império Romano depois veio se transformar, né, naquela porcaria. Acabou com a invasão dos bárbaros, eles se autodestruíram, tudo se corrompeu, como está acontecendo com o Império agora do Norte. Né? Nos Estados Unidos é um grande império que está ruindo por dentro. Todo tipo de coisa ruim está acontecendo lá. E quando nós saímos do Canadá, nós já estamos vendo isso acontecendo com os Estados Unidos e com o Canadá também. É só ver o que o imbecil do Trudeau está fazendo lá. É impressionante a coisa. São poderes contra os quais nós não temos condições de lutar. É impressionante. É manter a mente limpa, o pensamento claro, para poder sobreviver a isso, porque eles são sedentos de poder. E toda essa loucura de poder vem lá de trás. Quem lê as histórias dos Acaracítios sobre os Sumérios, sobre os Anunnakis, eles sempre brigaram entre eles. Olha, na Índia, aquelas famílias indianas da antiga civilização hindu brigavam entre elas, sempre brigando entre elas. Sempre há essa coisa do tutor, dos tutores, desses arcontes, ETs, o que vocês quiserem, esse diabo, Satanás, que dá para cá, é Lúcifer, é Satã, o que for, está sempre por trás, insuflando a briga de um com o outro. É briga de gênero, é briga de raça, é briga de cor, é briga de tudo. E religião, né? Então, quando a Hipátia, ela nasceu 10 anos antes da queda de Roma, né? Parece que já estava previsto. Ela nasceu 10 anos antes. Quando os hunos, os bárbaros, invadem a Europa, os hunos vêm lá da Mongólia, em cima da Rússia. A história se repete. Invadiu a Europa. 6 anos depois, o Império Romano foi dividido geograficamente entre leste e oeste. Né? A sede oriental era onde hoje é a Turquia, a cidade de Istambul, que era Constantinopla, era a sede oriental do Império Romano. E Roma aqui ficou decadente. As legiões romanas todas evacuaram, saíram da Grã-Bretanha, saíram daqui da Holanda, né? E voltaram, não tinham mais condições. E durante 4 séculos e meio, né? Depois as fronteiras do Império foram sempre balançadas pelos ataques dos bárbaros. E em 410, quando Hipátia teria então 40 e poucos anos, Alarico, o cacique dos visigodos, capturou e saqueou Roma, infligindo um golpe mortal ao Império. Naquele exato momento, Agostinho de Hipona escrevia o livro chamado A Cidade de Deus, um livro destinado a se tornar a pedra angular da doutrina católica. Porque quando Alarico invade Roma e destrói Roma e domina e acaba o Império Romano, a igreja sobreviveu. Quanto é que você quer para não me destruir? Ela acumulou ouro durante aquele tempo todo. Muita fortuna. E aí ela ficou. Como hoje o Vaticano é um Estado independente. Isso é história, viu? Isso não é teoria da conspiração, não. O Império Romano se despedaçou e queimava. Então uma outra entidade imperial, a instituição da Igreja Católica, estava surgindo no seu lugar. Uma fatídica transferência de poder estava em andamento. Pois bem, a era helenística, né, que nós chamamos a era que seria sob o domínio, quando toda essa região estava sob o domínio grego, né, durou desde a morte de Alexandre o Grande, no ano 323 a.C., até o ano 30.
Foi então quando Cleópatra, a última dos Ptolomeus, que foi rainha do Egito, se suicidou com a mordida de cobra. Após a morte de Alexandre o Grande, esse império foi dividido em 3 dos seus generais. A parte mais ao sul, compreendendo o Egito e a Judéia, incluindo Jerusalém, tornou-se o reino ptolomaico, a linhagem da qual a Cleópatra descendia. Era um general. A cultura e os costumes eram tão uniformes, eram os mesmos nas 3 partes do império. Os nativos da Galiléia e da Judéia usavam o mesmo tipo de roupa que se usava em Alexandria, Roma ou Atenas. A região, incluindo a Palestina, estava prosperando com as escolas de mistério. E muitas delas foram fundadas e dirigidas por gnósticos, assim como Hipátia. A chegada de Júlio César ao Egito no ano 47, completou a mudança iniciada em 63, quando o general romano Pompeu, o maior rival de César, declarou a Judéia uma província romana. Começou aquela grande confusão que acabou com a crucificação de Jesus Cristo. O refúgio para o domínio romano afetou todo o Oriente Próximo. Nos tempos de Hipátia, a Biblioteca Real existia há mais de 700 anos, e 4 séculos dentro da era romana, e produziu muita coisa. A Biblioteca Real foi fundada pelo um dos generais de Alexandre o Grande, o Ptolomeu I. E ela foi então um centro de aprendizado para vastos territórios unidos pela língua grega. A língua comum na época era grego. Na época de Cristo, a língua comum na Palestina era o grego, koiné, e o aramaico. O tal do hebraico nem existia como língua, existia só nos templos. O hebraico veio surgir mais tarde, bem mais tarde, como língua do povo judeu. Então ela era um centro de aprendizado, todos eles unidos pela língua grega, que foi o Alexandre que propagou tudo isso. Ptolomeu, então, ganhou o título de Soter, Salvador, título que mais tarde seria aplicado a Jesus Cristo, porque Ptolomeu salvou a sabedoria do mundo antigo. Não vou esticar muito o vídeo, eu só queria mostrar a vocês como a história é importante, como essa coisa de domínio vem caminhando, vem fazendo parte da nossa história desde os primórdios da nossa existência, da nossa civilização, que já foi resetada várias vezes. Com a queda do Império Romano foi um grande reset. Nós estamos sofrendo mais um agora. E estamos no início, essa coisa não parou. Começou com a pereba assassina e eles não vão deixar por menos, eles não estão nem aí. Eu já expliquei em outros vídeos, essas criaturas que estão no poder, elas são cascas humanas, andrajos de carne, ali encaixado com um arconte ali dentro. Aí o cara é tão ruim, é que o cara que já tem uma fortuna como Bill Gates quer ferrar o mundo ainda? Por que eles querem transformar tudo de cima para baixo, e não uma transformação gradativa, uma transformação que vá levando toda a nossa humanidade aos poucos para o entendimento, para que todos nós sejamos uma única espécie, a espécie humana, terráqueos, não importa a cor, religião, nada. Cada um que tem a sua religião, mas não incomode, não encha o saco do outro. Mas o poder, o cara quer sempre a grama do vizinho, ele fica com inveja, ele quer pegar a namorada do outro, ele quer derrubar o cara no emprego para alcançar um cargo mais alto. Essa natureza humana, as religiões, de certa forma, elas têm um lado bom. Esse lado é o ruim, o que eu contei até agora, do controle social. Porque o homem sem controle, ele faz merda o tempo todo. Você precisa de leis. A Holanda é um país que tem uma criminalidade baixíssima. É impressionante. Quem saiu do Rio de Janeiro como eu fica impressionado. A Magdalena colocou o cadeado na bike, porque aqui é uma tradição. Em Amsterdã, os caras pegam a bike e lá em outro lugar. Há muitas décadas que é assim, mas o nível de criminalidade aqui é quase zero. Quando acontece é uma coisa absurda. Você pode abrir, eu abro o meu laptop, que é um Apple, na praça, não tem problema nenhum. Você anda pelas ruas, quem já esteve aqui sabe disso, as pessoas sentam nas praças e vão abrir seus celulares carésimos. Não tem problema nenhum. Se o cara roubar, ele vai ser pego rapidinho. E aqui não tem negócio de ficar tratando bem, não. Ainda graças aos deuses. Bandido aqui é bandido. E polícia é polícia.
Não tem conversinha dessa palhaçada que está acontecendo no Brasil. Que é uma revolução colorida. Desarmonizar, quebrar por dentro para depois conquistar. Eu quebro você por dentro. Primeiro eu te apodreço por dentro, depois eu te conquisto. Botar um contra o outro, um contra o outro. Eu estou falando sério. O que eu vou falar agora é bem sério. Eu tenho mais de 70 anos. Eu vivi todo o governo militar no Brasil. Claro que não foi bom. Não estou fazendo proselitismo nesse sentido. Mas eu nunca vi tanta censura como agora. Naquela época existia o departamento de censura. Tudo que você publicava tinha que vir com chancela do departamento de censura, liberou e tal. Tá pior. Muito pior. Quem viveu essa época, como eu vivi, sabe disso. Se for honesto na sua opinião, não for partidário, vai lembrar disso. Tá muito pior. Tá uma coisa muito louca. Mas é isso. Sempre foi essa tentativa de acabar com a sabedoria, acabar com o conhecimento, acabar com essa... colocar todo obstáculo possível para que você não saiba nada, e isso aí cai nas informações da mídia que vocês estão vendo aí agora. Aqui também é a mesma coisa do que está acontecendo no mundo. É claro que não tem bonzinho em nenhum dos lados, mas nós não temos a noção da realidade. Nem agora que eu tenho que ficar filtrando as coisas para poder entender o que está acontecendo, mas por trás está toda essa jogada das grandes corporações. Nós temos uma empresa, eu até anotei aqui, eu vi lá eu sempre falo com vocês, eu gosto de assistir o canal Arte da Guerra, porque eles fazem, não que eu concorde com tudo, mas as análises são muito boas, as pessoas são convidadas lá. Tem uma empresa americana, ele falou aqui, uma empresa de investimento. Como é a CACI no Brasil, com o Banco do Brasil, de funcionários do Banco do Brasil, a CACI compra prédio, compra fazenda, avião, carro, e vai aumentando seu patrimônio. Né? Tem uma empresa americana que é uma empresa de investimentos que tem uma fortuna de 10 trilhões de dólares. Esses caras compram o governo. Você pega um bocó igual o Zelensky da Ucrânia, compra o cara. Compra um Senado inteiro, compra um parlamento inteiro. O homem se vende, ele tem um preço. Está igual o diabo para Jesus Cristo na torre lá em Jerusalém. Se ajoelhe aqui nos meus pés que eu te dou esse mundo todo, cara. Lembra dessa passagem? Está lá na Bíblia. Ele falou, eu não sou o Deus desse mundo, o príncipe desse mundo é você. Arconte, não é? Pois é, vou parar por aqui, porque senão eu vou me empolgar e vou até amanhã. A gente continua. Eu vou ver se publico mais um vídeo essa semana, 2, né? Eu estou devendo, eu tenho andado as coisas muito confusas. Mas de uma forma tranquilizando, nós estamos todos bem, são confusões familiares, nossos filhos viajaram de férias, a minha netinha também, por incrível que pareça, foram para Alter do Chão, às margens do rio Itapajós. Ficaram lá 15 dias. Voltaram comidos de mosquito e felizes da vida. Chegaram ontem. Então é isso. Nós temos um mundo em guerra, um mundo de paz, um mundo de harmonia, essa miscelânea. Por que nós não podemos viver como naquela sociedade de Star Trek? Não é de agora, desses filmes modernos, não, que são uma porcaria, mas daquela sociedade utópica que o criador de Star Trek, da série Star Trek propunha, né? Um mundo de um planeta Terra unificado. Mas não assim como estão querendo, né? Na marra. Vamos unificar sim, vamos fazer todo mundo igual, você não vai ter nada, vai ser feliz, mas eles vão viver num domo, numa cidade separada, com uma elite vivendo do bom e do melhor, de todo tipo de tecnologia, enquanto o resto do planeta vai ser slave, escravo. Pois é, esse foi um vídeo meio desabafo, né? Eu estava muito chateado. Mas um abraço a vocês, obrigado. Quem não estiver satisfeito, I'm sorry. Eu sinto muito, mas como eu disse, o nosso mundo não é uma escola de carmelitas. Um abraço a todos vocês, até final de semana que vem. Pois é, esse aí é o último rei pagão da Frísia, o Hedbad. Frísia é onde nasceu a minha nora, mãe da minha netinha, no norte da Holanda. Ele se recusou a se converter ao cristianismo, preferindo passar a eternidade no inferno ao lado dos seus ancestrais, né? Pois quem não era batizado não ia para o céu. Isso é uma coisa impressionante. Como é que
havia essa discriminação. Quer dizer, toda a humanidade para trás, antes do advento do cristianismo, iria para o inferno porque não era batizada. Pois é.